Boa noite, pessoal, tudo bem? Johannes começando mais uma live, hoje dia 25 de novembro, mais exatamente 30 dias Natal. E aí eu pergunto para vocês como é que ficou, ou como é que está os objetivos de vocês para fechar esse ano. Já pararam para pensar nisso? Como é que estão os teus objetivos que vocês fizeram lá na virada do ano passado e agora está findando mais um ano? E a pergunta é, como é que está o seu objetivo? Está longe? Está perto? Como é que foi a experiência? Então é muito interessante a gente fazer esse tipo de análise. Mas começando a live aqui, dando uma olhadinha aqui embaixo, aqui, se eu olhar aqui para baixo, é que eu estou olhando aqui as pessoas que estão entrando e quero falar com vocês aqui, dar o meu muito boa noite para as pessoas que estão já chegando aqui, né? Agradecer aí a ajuda. Deixa eu verificar aqui com a turma aqui se tá tudo certo. E aí a gente começa com um tema bastante interessante hoje. É um tema que eu gosto bastante, porque ele é um tema que leva a uma reflexão e ao mesmo tempo leva a um planejamento que se desdobra em ações para que a gente possa melhorar de vida. E não só falar de problemas, mas falar de como melhorar, de como ter as coisas boas, de como prosperar, de ter uma luz no fim do túnel. E que essa luz no fim do túnel não seja um trem que vem contra, e sim realmente uma luz no final do túnel, que a gente possa sair desses problemas financeiros que tanto assolam as famílias brasileiras. Eu peguei recentemente uma pesquisa do Serasa, o Serasa Experian, que faz pesquisa aí sobre a questão do crédito brasileiro. Eu acredito que essa pesquisa foi de setembro ou outubro agora desse ano. Mais de 70% das famílias brasileiras endividadas. Então é um tema muito triste, porque isso afeta o consumo, que afeta a venda por parte do varejo, que afeta a venda por parte do atacado e que de uma certa forma afeta a venda da parte da indústria. A indústria começa a demitir, começa a pagar salários mais baixos, muitos desempregados, e entramos num ciclo vicioso, onde ninguém ganha em relação a esse tipo de comportamento. E está se deslumbrando, infelizmente, uma recessão. Eu espero sinceramente estar enganado, mas 2022 as premissas dos indicadores econômicos não são dos melhores. Tem muito economista dizendo o seguinte: se nós chegarmos com um PIB, que é tudo que o país gera de riqueza, né, no 0 a 0, a gente tem que levantar o braço aos céus, o que é muito triste, né, muito por conta dessa inflação galopante. O aumento da taxa Selic deixa o crédito mais caro, inibe o consumo, que já não vinha tão bem, mas vinha tentando se recuperar, e isso acaba obviamente afetando aí o nível de emprego, afetando a qualidade do salário, que está bem difícil, né? Então os salários estão bastante baixos, estão bastante deprimidos, né? Os reajustes aí não estão vindo nem conforme a inflação. A gente vai ter 2 dígitos de inflação. Então realmente temos que ter calma, e por isso que eu trouxe esse tema, para a gente justamente pensar, né, em como seguir o nosso próprio caminho. É claro que a gente está no meio de uma sociedade, a gente vive no meio de outras pessoas, a gente é um ser social, então a gente está em comunhão direto com tudo que acontece lá fora. A gente não é uma ilha isolada, mas a partir do momento que a gente toma as iniciativas e liga, a que eu chamo assim, a famosa autorresponsabilidade, a gente tem certas coisas que dependem das nossas ações, e depende da gente melhorar, e depende da gente fazer as coisas acontecerem, né? Porque para algumas pessoas ou acontece ou acontece, e eu acredito que é por aí mesmo. É claro que dificuldades de emprego, dificuldades de salário, de economia, de crise, esse é o tipo da coisa que volta e meia aparece. É até difícil dizer quando a gente sai delas, né? Porque quando a gente quer sair delas, a gente já volta para esse estágio.
Então, muito depende do como nós reagimos. Como é que se reage a essas situações adversas, e aí que entra a importância da educação financeira, de você estar exatamente alinhado com os teus objetivos financeiros, objetivos de vida, e buscar, com toda certeza, melhorar e prosperar. Porque, gente, querendo ou não, vocês acreditem ou não, tem gente ganhando dinheiro. E ganhando dinheiro de maneira lícita, legal. Não é de maneira, vamos dizer assim, pouco republicanas. Então, assim, o mercado está para aí. Então, já dizia já um velho filósofo lá atrás, isso é velho, mas ele é atual, né? Enquanto uns choram, outros vendem lenço. E eu acredito que isso tem muita ligação. Então, depende de qual lado você quer estar. Você quer estar do lado daqueles que estão chorando, porque estão sofrendo, porque estão com problemas, ou você quer estar do lado daqueles que estão vendendo lenços para aqueles que estão chorando? Então, isso são algumas situações de análise que eu trago aqui, porque é importante a gente pensar sobre isso. Assim, de maneira alguma eu quero diminuir os problemas que as pessoas estão enfrentando. Saímos de um período pós-pandemia complicado. O que nós passamos em época de pandemia, acho que foi único na nossa história recente, então é uma coisa assim totalmente imprevisível e que impactou bastante a renda das pessoas, o trabalho das pessoas, o modo de viver das pessoas. Então, assim, eu não quero diminuir isso, mas eu tenho que falar para vocês que realmente é problemático esse tipo de coisa, né? Então, assim, tá chegando gente, tô agradecendo aqui a todos. Então, nós estamos aqui ao vivo e a cores, né? Transmitindo online aqui pelo Facebook e também pelo Instagram. Então, agradeço ao Rafael que está lá em São Paulo, está nos ajudando. Até vou pedir para colocar o tempo aqui no computador, aqui no sistema, para eu olhar, tá, Rafinha? Quanto tempo a gente está falando aqui, para a gente poder se organizar. Que eu quero ter um papo reto com vocês, um papo objetivo. Quero trazer esperança. Eu quero trazer esperança na minha fala de hoje, em detrimento do final do ano. E assim, nós tivemos um ano muito difícil, principalmente o começo do ano. Muitas pessoas queridas da família, amigos próximos, que faleceram por conta da Covid-19, amigos próximos, familiares que estão vivos, graças a Deus, mas que estão sem emprego, que estão sem renda, que estão vivendo literalmente o pão que o diabo amassou. Então eu quero trazer uma mensagem positiva, mas uma mensagem também de puxar a nossa responsabilidade, né, de tentar e mudar as coisas, porque depende da gente, né? O primeiro passo sempre é nosso, né? Então a ajuda, ela não vem de fora, a ajuda, ela vem de dentro. Quando você quer mudar, quando você coloca na sua cabeça, você começa a ter uma mentalidade, pensar diferente, uma atitude positiva, você começa a abrir o universo ao seu favor. Você começa a sair da posição de vítima e começa a ser um protagonista da sua vida, que é isso que importa, e é isso, como sociedade, que precisamos, né? Pessoas ativas que estejam dispostas a mudar esse status quo, melhorar, prosperar, porque mais gente ganhando dinheiro, mais gente com uma vida financeira saudável, nós teremos também uma sociedade mais saudável, teremos uma sociedade mais equilibrada, e não uma sociedade num sofrimento tremendo que nós estamos aqui. Eu falei agora há pouco, mais de 70% da população, das famílias brasileiras endividadas. Gente, é muito triste, né? Isso nos aflige um pouco, porque o que está por vir, né? Então isso aí é uma coisa que a gente precisa levar e agradecer, né? Essa primeira coisa, agradecer por estar vivo, né? E termos forças para poder mudar, tá? Hoje o tema, vamos falar sobre fases do ciclo financeiro, tá? Então, o que é fases do ciclo financeiro? Então, basicamente, né, a gente divide essas fases do ciclo financeiro, toda pessoa tem, tá? Mas aí depende que fase que cada pessoa está e como ela está tratando essa fase. Mas vamos primeiro entender quem são essas fases, né? Então, basicamente, são 3 fases, tá? Que fazem parte desse ciclo financeiro, para ficar uma coisa bem didática, que a gente consiga entender e tirar proveito disso, para a gente colocar isso no nosso dia a dia, porque senão não tem muito sentido, na verdade. Então nós temos aí a primeira fase, que é a fase da acumulação, de acumular patrimônio.
aumentar o patrimônio, né? Então aquela fase, normalmente quando a gente inicia a nossa carreira profissional, quando nós somos mais jovens, né? A gente consegue um emprego, depois vai para um outro emprego, começa a ganhar melhor, aí se forma, aí começa a subir dentro da empresa, começa a galgar degraus maiores, posições maiores, ou então o negócio começa a prosperar, você como microempreendedor começa a ter sucesso, você começa a crescer como empresa, enfim, cada um tem a sua trajetória e essa fase é uma fase de acumulação, né? Então basicamente é uma fase que ela é muito importante, porque lá na frente, que é a terceira fase, a gente vai chegar nela, que é a fase da preservação, né, de manter esse patrimônio, é justamente a fase lá de preservar, né, quando nós estivermos lá, é a fase de usufruir, né? Então é a fase da nossa aposentadoria, é a fase que a gente começa a desfrutar, né, dos nossos rendimentos, porque a gente veio guardando dinheiro, ou deveria pelo menos, né, ao longo da vida, para fazer um colchão financeiro e assim lá na frente poder usufruir disso, né? Mas para que isso aconteça, você precisa passar para essa primeira fase, que é a fase da acumulação, né? Acumulação de capital, de patrimônio. E aí a segunda fase vem a fase de rentabilizar, então acumular, né? Aí vem a fase de rentabilizar. O que é rentabilizar? Rentabilizar é justamente você fazer esse patrimônio crescer mais, né? Então você fez uma massa crítica, você está numa fase anterior de acumulação, está juntando dinheiro, e essa fase de rentabilizar, ou seja, que é uma fase de multiplicar esse patrimônio, né? De você oferir outras rendas, de você ter aplicações financeiras, de você começar a ter uma parte do seu patrimônio que ele começa a lhe pôr dinheiro no bolso. Porque na primeira parte de acumulação você está investindo, você está montando esse capital, você está trabalhando ativamente para que ele cresça. A preservação, a rentabilização, essa fase de rentabilizar é justamente a fase que nós estamos aumentando, multiplicando esse patrimônio, né? Através de investimentos, através de absorção de outras rendas. A gente começa a ter uma educação financeira mais aprimorada, a gente começa a enxergar o dinheiro de uma outra forma. Nós entendemos que é vital, importantíssimo sair da famosa corrida dos ratos, que não é boa para ninguém. A corrida dos ratos eu já até falei em lives anteriores, né? Aquela que você trabalha mais, porque você precisa ganhar mais, porque você gasta mais. E a partir do momento que você gasta mais, você precisa trabalhar mais e ganhar mais, e esse ciclo nunca para. O problema disso é que a tua saúde, seja física, seja mental, psicológica, até espiritual, vai para o beleléu rapidamente, porque é loucura a pressão que nós vivemos atualmente, ainda mais grandes executivos, grandes empresários que estão de frente com o mercado, com os desafios da economia, do seu próprio negócio ou do seu próprio emprego, né? A pressão que sofre é muito grande, então a pessoa ela anda domingo a domingo a 110 por hora, 220 volts, então é loucura. Então em algum momento o organismo, isso aí é científico, tá? Ele vai responder, né? Então uma pessoa tem problema no coração, acaba infartando, outro tem problema de gastrite, outro tem problema de nervoso, outro tem problema de coluna. Em algum lugar estoura, né? Porque o nosso corpo ele não é uma máquina, né, perfeita, ele desgasta. Então veja como é importante a gente também pensar nessa qualidade de vida, né? E muitas vezes as pessoas não querem rever seus planos por conta da qualidade de vida, né? Porque só pensam em ganhar, em ganhar, em ganhar. Aí chega um momento que você está no hospital e você na marra, dentro do hospital, vai querer rever sua vida, né? Quer ter um pouco mais de qualidade de vida, quer viver um pouco mais com a sua família, e infelizmente pode ser que isso seja tarde demais, né? Então é bom, né, a gente pensar nisso. Eu não estou dizendo aqui que a gente precisa viver uma vida humilde, rústica, pobre, por conta, né, de não querer ter as coisas. É importante a lei do progresso, a gente precisa estar progredindo, a gente precisa estar crescendo, a gente precisa ter uma certa ganância sim em construir patrimônio e enriquecer, né? Ter dinheiro não é uma coisa ruim. Ruim é como você faz com o dinheiro, né? Se você faz com o dinheiro uma coisa que não é boa, né, ele vai ser ruim. E é isso que as pessoas veem. Então as pessoas elas entendem, elas veem muitas vezes que pessoas endinheiradas
são pessoas de má reputação, são pessoas que roubaram, são pessoas de má índole, são pessoas que trapaceiam, enfim, tem uma série de adjetivos negativos que nem sempre é verdade. Então, porque você tem pessoas ricas que têm um certo patrimônio e são pessoas de índole boas. São pessoas que construíram sua vida em cima de bases sólidas, legais, através do trabalho. O trabalho também enriquece, embora muitas pessoas não acreditem nisso, porque basta ver alguém com dinheiro, a gente já tem uma alusão de que aquela pessoa roubou, ela fraudou, ela fez alguma coisa que não devia e tal, e por conta de prejudicar os outros, né, ela ficou rica. Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado com os nossos pensamentos. Né? Então, se nós queremos mudar de vida, ter uma vida próspera, uma vida de abundância, uma vida rica, por assim dizer, e não tem nada de errado com isso, mas ao mesmo tempo, né, eu vejo pessoas ricas e já faço uma alusão que elas não são boas, é muito contraditório isso. Então a gente precisa pensar de maneira um pouco diferente e saber lidar com o dinheiro. Se eu sou rico e lido bem com o dinheiro, ajudo as pessoas de uma certa forma, eu gero emprego, gero renda, eu pago os meus impostos, né, eu estou ajudando as pessoas, ajudando a sociedade e a mim mesmo. As pessoas ricas são importantes na sociedade, gente, porque as pessoas ricas, elas fazem negócios que geram dinheiro, e que negócios esses que geram dinheiro, que geram empregos, geram impostos, geram uma sociedade melhor. Se não tem gente rica, se não tem empresa rica, né, não tem emprego, não tem renda, não tem imposto e é uma pobreza total. Então a gente precisa também desmistificar essa questão da riqueza. Então tem até um certo cunho religioso em relação a isso, né? De a gente associar riqueza com coisa do mal, né? Que dinheiro é coisa suja e tal, etc. E não é isso, tá? Isso depende muito o que você faz com o dinheiro. Tá muito a questão do pensamento e do comportamento, né? Porque você pode pegar uma faca e ir para cima de uma pessoa e querer matar a pessoa. A culpa não é da faca. A faca, ela não é malvada, ela não é suja, ruim. A pessoa que manipulou aquela faca, sim. O dinheiro é a mesma coisa. Então, se você tem uma pessoa que quer ganhar dinheiro, passando por cima dos outros, prejudicando, fraudando, corrompendo, etc., ela vai gerar um prejuízo para a sociedade. E ela enriquecendo, nós vamos ter essa ilusão que ela usou para o mal esse dinheiro. Mas também temos outros casos que tem pessoas que ganham dinheiro, sim, de maneira lícita, e geram emprego, geram prosperidade, geram riqueza, melhoram as pessoas, o ambiente em sua volta. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado para não colocar tudo dentro da mesma sacola para fazer análise. Né? Então, a gente precisa saber separar as coisas e escutar as coisas. E tomar muito cuidado com aquilo que você pensa. Porque isso vai definir a maneira como você mexe com o seu dinheiro. Isso vai definir a maneira como você lida com a sua vida. E muitas vezes a gente quer estar numa situação e não está, e acha ruim, mas a bem da verdade, a gente pediu isso para o universo e a gente está recebendo aquilo que pediu. Então, como é que a gente faz para mudar esse pensamento? Né? É cuidar com aquilo que está na cabeça. Então, assim, temos que rever algumas coisas. E aí bate a questões sobre crenças limitantes. Por que eu penso assim? Por que eu tenho um sentimento muito grande a escassez, a privação? As pessoas hoje têm muito medo disso, né? de não ter as coisas, de não ter o dinheiro suficiente, mas elas não pensam, né, em como ter mais dinheiro, como ser abundante. Então, a partir do momento que os meus pensamentos, a minha energia está virada na escassez, porque vai faltar, porque está difícil, porque está complicado, eu não quero ter privação, esse tipo de energia, de ambiente, vai ditar o que você vai ter daqui para frente. Simples assim. Então, assim, é muito importante a gente ter esse tipo de entendimento. Então vamos lá, sobre as 3 fases do ciclo financeiro, vamos começar um pouquinho, falar um pouco da acumulação de capital. Tá? Quem me dera, uns 5 anos atrás, ter visto alguma palestra desse tipo, que fala sobre acumulação, porque isso faria toda a diferença na minha vida já lá atrás. Por entender que nós precisamos criar um caminho, ter um hábito, uma rotina de crescimento. Crescimento não só financeiro, material, mas crescimento pessoal, desenvolvimento pessoal, ser até uma pessoa melhor, tá? Porque o ser humano é uma coisa completa. A gente não tem só um lado material, nós temos um lado, né, de relação, que nós lidamos com outras pessoas, com os nossos familiares, com os nossos filhos, com os nossos pais, e temos uma outra relação da saúde mesmo, conosco mesmo, né? A nossa saúde, o nosso estado de saúde, seja ela física, seja ela mental. Né? Então, assim,
você ter um pouquinho mais de cada área como essa, isso que eu chamo de abundância. E em vez de nós olharmos a abundância, a questão que nos apresenta para mudar de vida, de ter uma vida com qualidade de vida, de ter uma vida diferente, a gente fica impregnado naquilo que gera escassez, que gera privação, gera sofrimento. As pessoas se submetem a muitas coisas porque entendem naquele momento que não tem outra coisa, e na verdade é uma questão de olhar, né? Então muito que eu venho falando aqui, esse trabalho que eu venho realizando aqui na internet, é para mudar esse mindset das pessoas, porque você não precisa abrir mão de uma coisa para ter a outra. Você pode ter as duas coisas. As coisas podem ser complementares. Mas como é que isso é possível? Isso é possível a partir do momento que você começa a derrubar algumas crenças limitantes, e uma delas é essa questão da escassez. As pessoas são muito apegadas à escassez, à privação, de faltar, o medo de faltar, e aí se submete a qualquer coisa. E esquecem aquilo que é importante para elas. Né? As pessoas têm... eu vou contar um exemplo aqui, que tem a ver com essa parte da acumulação, de juntar esse material, de você ter, né, justamente montar sua reserva de emergência, de você investir em você em termos de educação, informação e capacitação, porque não é só você juntar as coisas para ter, mas você também investir em você mesmo, porque você é um meio de produção, né? Mas veja só esse exemplo aqui, como é que é interessante, como as pessoas priorizam mais a escassez em termos de mentalidade do que a abundância. Uma época atrás, tá? Na pandemia, ali acho que devia ser, desculpa, em março, abril desse ano aqui, um jovem aqui da minha cidade, tá? Conheço por alto, assim, não é uma pessoa que tem uma relação mais próxima, mas acabei conversando, e ele era assistente administrativo, alguma coisa assim, gente. E ele ganhava seus R$1.300, R$1.500 por mês numa empresa, tá? Vivia o pão que o diabo amassou, porque o dinheiro nunca chegava no final do mês, não conseguia pagar as contas, não conseguia fazer o que ele queria, ele gostava de viajar, etc e tal. Então ele vivia uma vida de privação, mas estava feliz porque estava empregado, fazia as coisinhas e tal, até que a empresa chegou para ele e falou assim: olha, com a pandemia nosso movimento abaixou muito, as vendas caíram e a gente precisa reduzir o quadro. E ele foi demitido. A primeira coisa que aconteceu com esse menino, com esse rapaz, foi ele entrar em desespero. Então, aquela coisa normal, né? O que eu vou fazer agora? Para que lado que eu vou? E ele, então, pegou lá, como todo mundo faz. Pega um currículo, arruma um currículo e começa a mandar os currículos, não é verdade? Para diferentes empresas, para agências de emprego, agências de recursos humanos, enfim. Começou a pulverizar, divulgar o seu currículo. E por conta da pandemia e etc., as empresas não estavam chamando, elas estavam demitindo, não estavam contratando, né? E ele precisava trabalhar, e começou a apartar o desespero no rapaz, começou a bater aquela fobia, vai faltar, a privação, o medo, eu vou passar fome, aquelas coisas. E um belo dia ele pegou e começou a estudar um assunto na internet. A internet depois aparecer, a gente tem tanta coisa boa e de graça, que depende do que a gente for olhar na internet. Se eu for olhar só dancinha, né, se eu for olhar só futebol ou outras coisas, né, só entretenimento, isso não vai me acrescentar muita coisa. Na verdade não vai me acrescentar nada. Mas tem muitas coisas ali que tem cunho interessantíssimos. E foi uma dessas lives que esse rapaz assistiu, que falava sobre persuasão. Deve ser alguma coisa voltada para a área de vendas, alguma coisa assim, eu não sei explicar para vocês ao certo. Eu gostaria de dizer para vocês o seguinte: ele começou a treinar esse tipo de... fazer esse treinamento sobre persuasão, sobre como as pessoas podem ser mais persuasivas, como ferramenta de trabalho, provavelmente para esse pessoal da área de vendas e tudo mais, e montou um curso, bem rápido. Gente, ele montou um curso no celular, não teve filmadora, não teve estrutura nenhuma, não teve estúdio, ele fez um curso online, e como o assunto era muito bom, por conta do momento, de você precisar ser mais persuasivo, ainda mais no momento que a gente está vivendo e tal, ainda mais para uma área de vendas, colou o curso dele. Resumo da história: ele começa a fazer 20, 30 mil reais por mês. E de tempos em tempos ele faz uma espécie de um lançamento do curso dele, que tem a ver com essa questão de como as pessoas podem trabalhar a persuasão. É alguma coisa nesse sentido, tá? E o rapaz tem 25, 26 anos e tal, e está com 20, 30 mil reais por mês.
E conversando com ele, eu falei assim, escuta, foi um bom negócio você ser mandado embora, né? Ele falou assim, Renis, olha, é muito estranho, porque quando eu fui mandado embora, eu pensei que minha vida tinha acabado, porque eu moro com a minha mãe, enfim, uma pessoa humilde, eu tenho que pagar minhas contas, enfim, aquela situação de vida que todos nós conhecemos, né? Sem trabalho, sem renda, é desesperador. Só que no meio da dificuldade, no meio da privação, ele deixou um pouquinho de lado o desespero, que é normal as pessoas terem o desespero, né? Quem não teria o desespero num momento como esse, né? E focou a sua mente, a sua energia em uma solução. Como é que eu posso controlar um problema? Uma vez que eu mando o currículo e as pessoas não estão me chamando para entrevista, como é que eu posso contornar um problema? E aí ele foi e começou a mexer em outras alternativas que até então ele nunca tinha imaginado, que era mexer com cursos de internet ou coisa do tipo, né? E ele achou ali, né, a tábua da salvação dele, né? E que mudou a vida dele e com certeza deve ter mudado a vida dos familiares dele também, né? E ele está num outro patamar. E aí, brincando com ele, ele falou assim, olha, até agradeço que a empresa me mandou embora, porque se a empresa não tivesse me mandado embora, se eu não tivesse passado por aquilo ali, muito provavelmente hoje eu estaria com os 1.300 ou 1.500 reais por mês, vivendo aquele aperto financeiro, aquela vidinha de sempre, não conseguiria fazer as coisas que eu queria, sonhos, projetos, tudo para segundo, terceiro plano, porque sem chance de mexer com isso, e agora ele vive, né, uma vida de abundância. A primeira coisa que ele fez foi o quê? Mudar essa atitude mental. Então, no meio do caos, do sofrimento, ele conseguiu ter tranquilidade para achar soluções. E muitas vezes nós nos apegamos a demais essa questão da escassez, isso que eu quero chegar. Nós nos pegamos demais a essa questão da privação. A gente sabe muito bem, gente, o que a gente não quer, mas é difícil a gente saber o que realmente quer. Faça esse exercício aí com vocês, assim que acabar essa live aqui, né? É muito fácil, você elenca lá 10 itens que você não quer na sua vida, que você quer que fique longe da sua vida e dos seus familiares. Tá? Acho que você até chega com uma certa facilidade nesses 10 itens, tá? Chega a 5 itens, você consegue preencher, você consegue identificar. Agora, enumere 5 a 10 itens que realmente você quer. Né? Eu não quero passar privação, eu não quero passar falta de dinheiro, eu quero ter... O que você quer ter? Eu quero ter muito dinheiro. Mas como é que eu vou ter muito dinheiro? Aí as pessoas começam, né, a se confundir, a clareza já não é mais a mesma. Então, assim, é normal do ser humano nesse momento que a gente está vivendo, né? Porque a gente foi culturado dessa forma, a gente passou gerações por gerações pensando nesse ângulo, dessa forma, do que a gente não quer. Mas aquilo que a gente quer realmente, né, a gente tem dificuldade de identificar. Por que as pessoas se encontram nesse jeito que estão hoje? Porque poucas pessoas, minha gente, têm objetivos claros e bem definidos. As pessoas não têm objetivos claros e bem definidos. As pessoas que têm objetivos claros e bem definidos, elas estão normalmente no outro patamar. São aquelas pessoas que alcançam, né, uma prosperidade financeira, alcançam certas funções dentro das empresas na quais elas trabalham, conseguem montar um negócio de sucesso, enfim. Né? E muitas vezes nós aqui embaixo taxamos elas de que dinheiro é sujo, que ela conseguiu aquilo lá porque ela roubou ou que ela fez alguma coisa errada e tal. A gente começa a pré-julgar e muitas vezes a gente não sabe efetivamente o que aquela pessoa passou e sofreu e bancou para estar onde ela está hoje. Então eu conheço muitos casos de pessoas engenheiradas, altos executivos que montaram empresas de sucesso, mas poucos sabem o que eles passaram lá atrás para chegar onde estão. Então, uma vez que as pessoas enxergam ele agora, no estado que estão agora, que estão bem, a gente tem uma parcela das pessoas que acreditam que ele roubou, que ele fez alguma coisa de errado, que ele corrompeu, ele fez uma fraude, enfim, ele trapaceou, enfim, utilize o adjetivo que vocês acharem melhor, né? E a bem da verdade não foi isso que aconteceu. Tá? Então, assim, é muito importante a gente... Eu trago esse exemplo para cá para a gente poder justamente discutir sobre isso. Tá? Então, assim, por que eu estou falando isso? Porque nessa acumulação de patrimônio, nessas 3 fases da vida que eu estou falando para vocês, o que é essa parte da acumulação? É justamente o que esse menino está fazendo lá do curso de persuasão. A acumular capital. Ele começa o quê? A juntar uma reserva financeira. Ele começa a separar um dinheiro para uma emergência. Ele começa a separar um dinheiro
para investimento. Né? Investimento, o que é um investimento? É um dinheiro que eu deixo de gastar agora para gastar lá na frente. Né? É a tal da formação de poupança que os antigos falavam. E esse conceito está correto. Né? Você começa a investir em você. Você entende que você é a ferramenta de transformação. E como é que você investe em você? Você investe em capacitação. Você investe em formação. E com isso você consegue galgar degraus maiores, você consegue subir degraus maiores, subir dentro da empresa, montar teu negócio, ter uma grande sacada e colocar um produto novo para vender, e com isso você estoura a boca do balão, né? Então você está mais preparado para a prosperidade, né? Você tem uma preocupação do que, gente? Isso eu vou dar um exemplo meu, né? Mas qual a preocupação que você também tem na acumulação de capital? Conquistar outras fontes de renda. Então, a partir do momento que você é um funcionário, ou seja, um servidor público, ou alguma coisa assim, tá? Ou muito empresário que tem uma empresa e só tem um único cliente, também dá a mesma coisa, eu já passei por isso também, né? Só tem uma fonte de renda que é o salário, ou então o prolabore. A partir do momento que ele perde aquela receita, ele é mandado embora, ou ele tem que fechar a empresa, tá? Como aconteceu comigo lá atrás, né? Essa fonte principal de renda, ela some. E aí a pergunta que eu faço para vocês aqui, faz o quê? Bate o desespero, bate aquela sensação da escassez, aquela agonia, vai me faltar, vai me acontecer isso, vai me acontecer aquilo, né? Então, com a mentalidade de uma educação financeira e você começa a traçar, fala assim, eu preciso ter fontes de renda. Aí você fala assim, Johannes, mas veja bem, significa dizer que ninguém vai trabalhar para a empresa, ninguém vai ser mais empregado, ninguém vai ter mais carteira assinada? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você sim pode ser empregado com carteira assinada ou ser um servidor público, uma coisa assim, e ter outras fontes de renda sem necessariamente abrir mão do seu trabalho principal. O que tem que ser feito é que você tem que também ter outras fontes de renda. Lembra que eu falei anteriormente? Você não precisa abrir mão de uma coisa para ter a outra. Você pode ter as duas. E nesse caso, você pode ter mais de uma fonte de renda sem precisar pedir a conta do seu emprego. A não ser que você queira, que você tenha outros objetivos, mas assim, a premissa não é essa, né? Mas, Johannes, como é que eu posso ter uma outra fonte de renda se eu sou empregado hoje? Trabalho das 6 da manhã às 8 horas da noite e mais o sábado até a hora do almoço. Como é que eu vou ter tempo para trabalhar uma outra fonte de renda? E essa é uma questão que a gente pode deixar para uma outra live. Mas tem solução sim, tem como fazer. Tá? Entre elas é você formar uma renda passiva. E Johannes, o que é uma renda passiva? A renda passiva é aquela renda que você recebe, por exemplo, todo mês, sem que você precise trabalhar diretamente para conquistar essa renda. Um exemplo, um aluguel de uma kitnet. Se você tiver um inquilino que paga em dia, você necessariamente não precisa correr atrás do dinheiro todo mês. Porque bate o dia do pagamento do aluguel, o inquilino vai lá e deposita na sua conta. Ou a imobiliária coloca na sua conta. Você pode ficar no seu emprego. Eu tenho ações. Essas ações pagam dividendos. Então, todo o período de pagamento de dividendos, o dinheiro cai na minha conta. Eu estando lá ou não. Então, são formas de pensar diferentes. Então, você tem várias alternativas para formar uma receita passiva. E eu aconselho, sinceramente, do fundo do meu coração, para as pessoas que estão aqui, né, que façam isso. Como é que eu posso, nesse exato momento, montar, preparar, contribuir, construir uma renda passiva? Eu acho que essa é a grande questão que a gente pode estar levando para vocês e pensar nisso. Porque viver de uma renda só, isso não é segurança. Ah, mas eu tenho um emprego. Né? O emprego para mim é minha segurança, porque ele paga minhas contas. Ele é a tua segurança até o dia que você for mandado embora. A partir do momento que você for mandado embora, ele não é mais a tua segurança. Na verdade é um risco. Na verdade você tem uma única fonte de renda numa economia como a de hoje, e não só em termos de Brasil, mas em termos de mundo, é muito complicado. Porque você não está numa zona de segurança, você está numa zona de risco. Uma zona de segurança é aquele cara que tem várias fontes de renda, até pode ser pouquinho em cada uma delas. Mas esse cara, teoricamente, está mais seguro do que você. Por quê? Porque se ele perder uma renda, ele tem as outras, que pode sustentá-lo. Enquanto você tem uma fonte de renda. E com isso, você, né, perdendo ela, você está, né, numa situação muito ruim.
tá? Então essa fase da acumulação de capital, ela é muito importante. Depois a gente tem a segunda fase que você acumula, você começa a entrar numa fase de rentabilizar, né? Então você já está numa uma vida profissional um pouco mais equilibrada, mais madura, né? E aí você procura diversificar o teu patrimônio no sentido de fazê-lo crescer, né? Você entra numa fase então da multiplicação. Então, como você já fez um grosso ali, fez um bolsão, um colchão de dinheiro, aonde eu vou colocar isso? Né? Então muitas pessoas, por exemplo, vão comprar imóveis para poder colocar para locação, para gerar uma renda passiva. Outros investem em ações, outros investem em criptomoedas, outros investem em empresas, em novos negócios, outros investem em outros tipos de trabalhos, como por exemplo, trabalho que está ligado à área de educação, enfim, ONGs, enfim, cada um tem um objetivo, tem um propósito. Isso é importante. Nós temos que seguir aquilo que nós acreditamos, né? Então, essa parte da rentabilização, ela é importantíssima porque ela vai dar justamente aquela turbinada, no teu patrimônio, né, com o decorrer dos anos. Você já é uma pessoa mais experiente, você já entrou naquela fase de acumulação, já entende um pouco mais. Lembra que eu falei na parte da acumulação, que você investe na sua capacitação, investe na sua formação? Aqui na parte de rentabilizar, você continua esse processo. Você continua a desenvolver pessoalmente, você continua a se desenvolver profissionalmente. Então, assim, essa questão de aprender, gente, ela nunca acaba. A gente sempre está aprendendo, né? As pessoas ricas, as pessoas prósperas, elas sempre estão buscando novos treinamentos, buscando novos conhecimentos, elas estão buscando sempre se atualizar porque o mundo é dinâmico. Então muitas pessoas da classe baixa, classe média, você pergunta para elas assim, qual a última vez que você estudou? Elas falam assim, 10 anos atrás. Não é que estou pedindo para vocês fazerem uma faculdade, fazer uma pós-graduação e tal, mas o estudar, ele tem que fazer parte, se atualizar. Não estou dizendo para vocês comprarem um monte de cursos. Estou dizendo para vocês se atualizarem. E hoje com a internet, como eu falei anteriormente, tem muita coisa boa se eu souber procurar, né, e me informar. Né? Então, assim, até pergunto para vocês, na atuação profissional que cada um de vocês tem, o seu ofício, na sua profissão, você está atualizado? Você tem acesso às novas tendências? Porque muitas vezes a própria profissão que a pessoa já está num outro nível e a pessoa nem se apercebeu disso, ela nem sabe disso. Né? Então, quando ela é mandada embora e ela vai buscar um outro emprego, né, ela não consegue, muitas vezes porque ela está desatualizada. Porque o mercado de trabalho dela mudou, agora com o advento da informática, da tecnologia da informação, então ela não sabe mexer no software, não sabe mexer no computador, ela está alijada do mercado. Né? Então é importante você estar com essa questão em mente sempre, de estar se atualizando, pelo menos tem contato, aderência com o que as pessoas estão fazendo, o que o mercado está pedindo, isso é fundamental. Tá? Então essa parte da rentabilização, de rentabilizar é isso, né? Então você acumulou, que é o primeiro ciclo, aí depois você vem na parte de rentabilizar, que é justamente fazer esse processo de multiplicação. Aí você já tem uma inteligência financeira melhor para poder fazer isso, você consegue ter caminhos para justamente otimizar e fazer crescer esse patrimônio. A terceira fase, gente, é mais simples, né, dentro do conceito, né, que é a parte de preservar. A parte de manter esse patrimônio. Aqui, normalmente, se pegar a faixa etária das pessoas, normalmente, tá? Eu falo normalmente porque isso é muito de cada pessoa, né? Mas normalmente é quando a pessoa está próxima, ou já está aposentada, ou algo parecido, tá? Então você pode ter pessoas aposentadas com 65 anos, você pode ter pessoas aposentadas com 40 anos, isso depende de cada um. Né, de formar esse capital e de poder viver dos seus próprios rendimentos. Né? Então, assim, hoje você escolhe a idade que você quer se aposentar. Né? Se você seguir o INSS, né, a lei oficial e tal, você tem uma idade mínima para se aposentar. Mas, a bem da verdade, você pode estar se aposentando na hora que você quiser, desde que você construa esse patrimônio, que você tenha esse plano financeiro que te leve a esse objetivo. E é isso que a gente está discutindo aqui. Né? Então essa parte da preservação, de manter esse capital, o que ele quer dizer? Que basicamente você vai trabalhar para manter a sua independência financeira. Uma vez que você acumulou material, que você acumulou
o patrimônio, né? Aí você multiplicou depois esse patrimônio, você começa a viver desses rendimentos, dessas suas aplicações ou seus aluguéis, enfim, esses ativos que você constituiu durante a caminhada começam a te pagar. Então a primeira coisa de preservar, né, e manter esse capital, esse patrimônio, né, é justamente manter, desenvolver essa independência financeira. E aí entra aqueles pressupostos básicos, né? Tipo, não gastar mais do que recebe, ter o controle, sempre procurar uma renda extra para poder cobrir uma situação específica, e aí você vai bem, tá? Você também continua, para que você consiga ter essa pegada e não deixar depredar o teu patrimônio, não colocar ele em risco, né? É continuar o que, gente? Com o seu desenvolvimento pessoal, né? É que nem eu falei anteriormente, você nunca para de aprender, né? Você sempre está aprendendo. E não porque você está perto da aposentadoria, você está numa fase de usufruir aquilo que você construiu, que você precisa parar de aprender. Essa fase você precisa continuar se desenvolvendo pessoalmente. Por quê? Porque o mundo é dinâmico, as coisas mudam. A gente precisa ter a obrigação de ter em mente que a gente precisa estar atualizado. Caso contrário, eu começo a chamar de volta, né, aquelas energias de escassez, né? Eu começo a ficar desinformado, não sei o que está acontecendo, então a chance de eu não cuidar do dinheiro é muito grande. Então o desenvolvimento profissional, o desenvolvimento pessoal, eles são muito importantes, tá? Você começa a ter uma vida de investimentos. Então o que é investimentos, Johannes? Juntei um dinheiro e a aplicação me paga um tanto para poder viver sem precisar trabalhar, viver com qualidade de vida. Então, como é que pode ser feito isso? Eu tenho a minha aposentadoria do INSS, mais um pedacinho de aposentadoria privada, que eu fui colocando um pouquinho todo mês, ao longo de tantos anos. Eu tenho mais uma ou duas kitnets, um apartamento na praia que eu alugo. Eu alugo um ponto para colocar um trailer de comida, enfim. Tem 4, 5 fontes de renda que, às vezes, dá um mínimo para o cara passar um mês. E está tudo certo, tá? Isso é independência financeira. A independência financeira, gente, o que é independência financeira? É quando as suas receitas são iguais às suas despesas. Então, assim, se você vive hoje com 5 mil reais por mês e você tem das suas aplicações 5 mil reais por mês, você pode dizer que você vive uma vida de independência financeira. Agora, aquela pessoa que tem um padrão de vida de 10 mil reais por mês, né, ela não vive uma independência financeira. Por quê? Porque ela precisa de outros 5 mil reais para fechar essa conta. Porque 5 mil reais vem das aplicações. As outras 5 mil reais ela precisa buscar de um outro lugar, porque ela tem um padrão de vida de 10 mil reais por mês. Então vocês percebem, gente, que a independência financeira ela é muito relativa de pessoa para pessoa. Agora, a liberdade financeira é quando sobra um pouco a mais do que o necessário, e com esse pouco a mais do necessário eu faço o que eu quero. Eu quero comprar uma roupa, trocar de carro, fazer uma viagem, né? Isso que a gente poderia dizer de liberdade financeira, né? Que é sobrar um pouco mais daquilo que eu preciso para poder virar o mês, né? Então, assim, quando a gente fala em independência financeira, parece um troço muito longe, né? Tipo, independência financeira, eu tenho que ganhar X mil reais por mês, uma fortuna e tal. E muitas vezes, quando você tem o teu plano financeiro, né? Você tem o teu mapa financeiro e você fala assim, não, minhas despesas em 5 mil reais por mês, e você tem aplicações que te dão esses 5 mil reais por mês, tecnicamente, você está numa situação de independência financeira. Você não está devendo para ninguém, você passa o teu mês e tal. Só que assim, não te dá muita liberdade para fazer outras coisas. Qualquer coisa que sair meio fora, você já pode se complicar, né? Então, o que você tem que analisar? Eu preciso também conquistar a liberdade financeira, porque aí é ganhar um pouco mais do que eu gasto, ter aquela sobra no final do mês, né? Provavelmente não é sobra, é aquela sobrona mesmo. Porque você possa reinvestir seu dinheiro, aumentar seu patrimônio, comprar mais coisas, né? Comprar mais coisas que te gerem renda, né? Deixar bem claro isso, tá certo? Então isso é importante, por isso que nessa fase de preservar e manter, precisa ter essa concepção do desenvolvimento pessoal, de você ter esse treinamento, né? Esses 3 pilares, tá? Que eu queria deixar com vocês aqui, né? Acumular, segundo, né? Rentabilizar, e terceiro, preservar ou manter. Né? Dentro desse ciclo, as fases do ciclo. Olá, voltamos aqui, né? Então, finalizando aqui, gente, eu queria deixar, né, desde já um agradecimento especial para as pessoas que estão nos acompanhando, tanto aqui quanto lá no Instagram,
tá? Eu queria falar rapidamente, esse não é o objetivo aqui, mas o pessoal está me pedindo, então nem preparei nada, mas eu vou colocar aqui no ar. Eu abri de maneira exclusiva, né, limitada, 10 vagas para mentorias financeiras comigo, diretamente aqui comigo, aqui para o mês de dezembro, que está entrando agora. Tá? Então dessas 10 vagas aí deve ter algumas, já deve estar já fechadas, e eu preciso ver a agenda. Então eu quero deixar um convite, tá? Embora não seja o objetivo dessa live, para quem tiver interesse, tá? Para trabalhar mais esses assuntos, entre os outros assuntos, quebrar essas crenças limitantes, de reorganizar a sua vida financeiramente, de começar a pensar no teu futuro, porque o tempo passa. Johannes, mas 10 anos demora para passar. Demora, mas ele passa. E quando menos esperar, você olha assim, pô, mas já passou 10 anos. Falei, já passou 10 anos. Né? Então, urge, 2022 está chegando, então é necessário, agora esse finalzinho de ano, se reorganizar, arrumar tuas contas, a sua cabeça, os teus projetos para 2022. Esse momento é um momento crucial de planejamento. E para aqueles que quiserem uma ajuda minha, tá? Pessoalmente, só são 10 vagas. Eu acho que nem sei, não vou até verificar, mas eu já estou falando aqui 10 vagas, eu vou ter que dar um jeito de dar as 10 vagas de mentorias, tá? Ela pode ser em grupo, ou pode ser individuais agora no começo de dezembro, tá? E aqueles que tiverem interesse, eu vou pedir o seguinte, lá no Instagram, lá na minha bio, tem lá um link, lá na minha bio, e clicando nesse link, clicando no link, né, lá na minha bio, você vai ter lá um dos botões ali que fala lá mentoria, formulário de seleção, tá? Então você vai ser levado para um formulário, tá? Você preenche esse formulário rapidamente, tem umas perguntinhas ali, que a gente já vai despachando por ali mesmo, já conheço vocês por ali. E como se fala de um formulário de seleção, né, a gente vai selecionar, como são poucas vagas para atender, a gente vai fazer uma seleção e aí a gente vai entrar em contato para aqueles selecionados, e aqueles também que não foram selecionados, a gente passa um feedback, a gente agenda uma outra data para um outro mês, lá para 2022, enfim, aí a gente dá uma outra forma, tá? E como é que é a Black Friday? Além de ter essa possibilidade das 10 vagas para dezembro agora, eu vou fazer também um valor muito especial, tá? Isso vai depender muito do que você colocar no formulário, porque eu trabalho basicamente com 2 ou 3 mentorias de graça, eu dou de graça, e hoje meu público que está me procurando muito, e eu estou com muito afinco, são esse público de micro e pequenos empreendedores. Até faço parte aqui da minha região de uma incubadora de empresas, né, que a gente trabalha de maneira totalmente gratuita, filantrópica, eu e outros profissionais, né, então eu na área de finanças, tem profissionais na área de marketing, profissionais da área de desenvolvimento pessoal, enfim, para a gente ajudar, acelerar o desenvolvimento dessas startups, dessas pequenas empresas que estão abrindo aí, que a gente tem um fundo mais de sustentabilidade, de preservação do meio ambiente, de tecnologia. Então eu estou aí com três atendimentos para a gente por semana, totalmente gratuito para esse público de micro e pequeno empreendedor, através do programa da incubadora aqui da região, tá? Então, conforme for e a necessidade, a gente, se eu entender, a gente até pode deixar isso a custo zero, que é uma coisa que eu dou de coração até de final de ano, que eu acho que é importante a gente retribuir para a sociedade tudo que de uma certa forma a sociedade me deu, né? E aí aqueles outros que querem realmente começar 2022 planejado, com as metas definidas, e comigo não tem brincadeira não, já falo sério, aquelas promessas de final de ano, no dia 31 de dezembro, lá no Réveillon, comigo aqui a coisa vai acontecer porque a gente vai pôr isso no papel, né? E colocando no papel e planejando, indo para ação, não tem como dar errado. Só se você fala assim, eu quero que dê errado, daí eu não tenho como segurar vocês, né? Então quem tiver interesse, vai lá na minha bio, lá no Instagram, tem lá um link, clica nesse link, tem um botão lá, mentoria, formulário de seleção, clica lá, preenche o formulário e aí alguém da equipe entra com vocês. Gente, o que eu tinha para passar para vocês, isso era esse tema, eu acho que foi legal. Deixo aqui com vocês um beijo no coração de cada um. Obrigado pela oportunidade, né, de ter despendido esse tempo aqui comigo.
E espero que minhas palavras, essa mensagem de hoje, possam de alguma forma ajudá-los nesse processo de sair da escassez e ir em direção à abundância. Um beijo para vocês e até a próxima.